da estação Sete Rios, depois de um dia para resolver 3 residências. Eu saí de Braga cedo para vir para cá, mas o agendamento estava marcado para as 11 horas. E eram 2 na sequência, o da Sandra e do marido. A Sandra entrou em contato comigo, gente, na sexta-feira. E a gente costurou, durante o final de semana, a solução para o caso dela. E eu disse que invocaríamos o artigo 81.5, que permite o pedido de reagrupamento ser realizado juntamente com o pedido da residência do título que vai ser o guarda-chuva dos demais. E foi isso que aconteceu. As pessoas têm muita dúvida se o visto de procura de trabalho permite o reagrupamento. É claro que permite. Ele só não permite que você faça o visto diretamente do Brasil para a pessoa familiar que será reagrupada. Agora, não foi sem luta. O Alan está dizendo assim, feliz por você. Foi com muita luta. Eu fiquei durante 3 horas tentando convencer a administração pública a entregar ao cidadão o direito que está definido na legislação. Eles levam mais tempo para dar a negativa do que provavelmente para executar a tarefa. Eu contei, porque enquanto eles estavam lá tirando a foto do Benjamin, que é a criança que vinha ser reagrupada, eu estava lá fora falando ao telefone. Então foi durante o tempo da chamada. Eu levei cerca de 23 minutos na chamada, enquanto fazia o processo em si da residência do Benjamin, e levei 3 horas para conseguir que deferissem o meu pedido. E foram 3 e-mails distintos, argumento daqui, argumento dali. Utilizei uma prerrogativa que está definida na lei, e mais todos os outros argumentos do CPA, que é o Código de Procedimento Administrativo, e foram 4 negativas, tanto minha, quanto o pedido da mãe, que chorosa estava lá porque o filho precisa de atendimento médico ambulatorial de modo contínuo, então ele só consegue isso com o número de utente. E isso é muito sacrificante, porque a gente vê que não se trata simplesmente, olha, não tem vaga. Se trata de uma má vontade, porque se a pessoa fica discutindo comigo durante não sei quanto tempo aquilo que não vai fazer, quando eventualmente ela se rende à lei e faz, ela vê que ela poderia ter economizado esse tempo para atender outras pessoas. Então, é sobre isso que a gente fala, sobre quando a gente menciona o princípio da eficácia, da eficiência, da economia processual, que estão regulados no CPA e também na Constituição. São princípios do direito administrativo e merecem ser invocados nessas horas. É claro que vocês, quando vão sozinhos, não têm essa precedência, porque não sabe falar com o funcionário e a primeira coisa que ele vai dizer é não. Só que todo não tem que ter um porquê. Onde é que está isso? No artigo 13 do CPA. Toda decisão de negativa ou positiva, ela tem que ser fundamentada. E o cidadão tem o direito a uma coisa chamada princípio da decisão. Então eu disse para ela, olha, para você me negar, você vai ter que dar por escrito. E ela leva mais tempo para eu dizer o não e me justificar a dar por escrito do que propriamente fazer a atividade que foi requerida. Então, objetivamente, são esses argumentos que a gente precisa lidar quando fazemos pedidos como esse. Mas que a gente reconhece que vocês fazerem isso sozinho não tem o mesmo efeito do que fazer com um advogado. Mas é claro que o ideal seria você não precisar de um advogado para aceder a um direito que é um direito inerente, está lá na legislação que regula a relação do imigrante com a administração pública. Mas a administração pública tem obedecido à lei? A verdade é que não. E a gente sabia que no caso do Benjamin específico, não conseguiria resolver se não fosse através dessa medida. Por quê? Porque os agendamentos estão congelados. Ou seja, se a família não tivesse feito pé firme junto comigo para que fosse atendido, só através de uma ação judicial. E a ação judicial demanda o quê? Demanda mais custo ao Estado, contratar, ter que responder através de um sistema jurídico, demanda um recurso ao Estado de ter que criar demandas para o juiz fazer um processo. Ou seja, tudo isso poderia ser evitado em muitos casos se a administração agisse com mais diligência. Então é sobre isso que eu estou falando o tempo todo. Existe um remédio judicial? Existe. É ação de intimação. Está lá no 109 do CPTA, eu tenho repetido isso aqui. E também a conversão dela, se for o caso, em ação cautelar, o que para mim não seria o caso da situação que eles estão vivenciando. No entanto, fazer a ação judicial gasta mais a máquina administrativa
ter o trabalho de responder do que propriamente executar o serviço. E isso acaba assoberbando o funcionário público. Então, como eu disse, é uma questão de gestão inteligente dos recursos da administração pública. E eu bati nessa tecla, foram 3 e-mails enviados, perdão. Primeiro para o geral, depois para a dona Rosa, e aí, na sequência, mandei um outro e-mail justificando, porque inicialmente ela deu uma negativa, e aí, através da negativa dela, que foi oral, eu fiz novos argumentos também por e-mail para deixar registrado e pedi que fosse feito uma resposta por escrito. Porque se ela me negasse, saía dali, eu falei no meu argumento, é daqui para uma ação de intimação, e na ação de intimação a senhora vai ter que me responder. E a resposta com certeza vai ser positiva, porque o direito de reagrupamento é um direito garantido na legislação, inclusive em legislações internacionais. Portanto, é você retardar a solução de um problema e sobrecarregar a máquina administrativa. A decisão dela realmente foi correta de nos atender, mas seria muito mais fácil se fizesse sem maiores embaraços, principalmente para mim, porque eu tenho os meus trabalhos para fazer, tenho uma agenda cheia e não vou conseguir chegar para atender os meus clientes, porque olha a hora que eu estou saindo daqui de Lisboa, 4 horas da tarde, até que eu chegue em Braga, vão ser quase 9 horas da noite. Portanto, vou desmarcar a minha agenda em função de um atendimento precário da administração pública, ou seja, impacta a vida não só das pessoas que estão envolvidas diretamente no problema, mas também a vida do advogado. Essa é a grande verdade. Então, assim, bom, gente, é isso. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui resolver, diferente da situação do mês passado, não, da semana passada, na quarta-feira, que eu fui atendida na delegação de Cascais, mas com certeza a dona Rosa é muito mais razoável do que a pessoa que atendeu a gente em Cascais na semana passada, mas nem por isso foi sem maiores atropelos. Agora eu vou deixar registrado aqui uma coisa muito positiva que aconteceu hoje. Em resposta ao meu pedido de uma retratação pública, eu mandei um e-mail para o doutor João, que é o presidente do Conselho Regional de Lisboa. Ele me respondeu ao e-mail, se colocou à disposição, inclusive para marcar uma reunião para a próxima quarta-feira, agora, nessa semana. E vai ser uma reunião online, obviamente, porque eu não vou voltar a Lisboa por esses dias. E nessa reunião eu acho que a gente vai conseguir amarrar bastante coisa em relação às prerrogativas que estão sendo desrespeitadas dos advogados. Então, isso me deixou muito feliz e com mais gás para voltar, porque o atendimento foi suspenso na parte da tarde. E quando eu voltei, eu já estava mais confiante em relação ao sim. E foi o que a gente conseguiu no final. Então, hoje foram 2 vitórias. Primeiro, a recepção do Dr. João e nos receber enquanto presidente do Conselho da Regional de Lisboa. E, em segundo, a gente ter conseguido ajudar essa família. Então, palmas aí para a atividade dos advogados que estão sempre defendendo o direito dos cidadãos. Tchauzinho, gente, e até o próximo vídeo.